Agora, Pai, Tu conheces a fraqueza do homem e nós conhecemos o poder de Deus. Eu oro que Tu envies o Teu anjo, aquele o qual me separou no ventre de minha mãe, trazendo-me a esta vida, e ordenaste para este propósito que se coloque aqui esta noite. Querido Deus, fazendo esta grande declaração corajosamente diante de milhares, centenas e milhares de pessoas, Tu nunca falhaste. Eu sei que Tu não falharás. Tu não falharás. Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tu não falharás conosco esta noite, mas Tu concederás esta noite que cada pecado secreto do coração seja dito ao povo, suas enfermidades lhe serão ditas, os demônios que lhe estão amarrando, cada um será libertado. Não serão, Pai? Porque nós confiamos em Ti, Te amamos e cremos em Ti. Nós pedimos isto no Teu nome, para a Tua glória. Ouve a oração do Teu servo agora, Pai. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exército e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exército e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Amém? Oração de nosso profeta na mensagem Doenças e Aflições, parágrafo 156. Deus conhece a fraqueza do homem e o homem conhece o poder de Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe mais uma vez nesta noite. Estamos reunidos para o culto de ceia, num dia diferente, por motivo de coincidir, domingo que vem, que seria a nossa ceia aqui, com o encontro nacional de pastores na cidade de Goiânia.
Então nós antecipamos a ceia. Deus abençoe vocês que estão aí em óleo. Também a igreja que está em Ourinhos. E a igreja de Jaú, né? Só abraço. Deus abençoe vocês. E lá na Bahia, né? Moilário já voltou, né, irmão? Aí está em Moilário aí mandando um abraço para vocês, né, Moilário? Aí o Uauá, né? A mãe Edna, a mãe Edith e o irmão Isaías, né? Então ele está aí, bonito, forte, gordo. Foi bem de viagem, viu? Sinal que o pasto estava bom aí, hein? Ele trouxe uma coisa boa para mim, obrigado, viu? Ele não esquece da gente, né? Deus abençoe vocês aí. São Miguel do Araguaia, Moarlindo Fernandes, em Agudos, Mantaís de Monton. Em Agudos também a Mãe Fátima, Ana Beatriz, em Bauru, irmão Lúcio, irmã Abigail, irmão João Laerte, a Mãe Fátima, irmão Jurandir, a Mancida, irmão Paulo, a irmã Zoraide, a irmã Bianca, irmão André, a irmã Noemi, lá em Botucatu. Em Cruzeiro, é lá no São Paulo, né? Porque tem, acho que uma cidade em Minas que o nome Cruzeiro também é parecido com isso. Aline Ramos e família. Em Ibirarema, irmã Débora, irmã Michele, irmão Wallace, e irmã Natiele. Também ainda em Ibirarema, irmão Jonatas e família. E aí também em Joaú, irmão João Moreira, irmã Romilda, irmão Ayrton Moreira, irmã Rose. Em Pardinha, irmã Marina, Amandina, irmão Josafá, irmã Terezinha. Lá em São José dos Campos, irmã Débora e irmão Adriel. Deus abençoe, né? Temos aqui, isso aqui é um pedido de oração? Né? Um pedido de oração aqui, né? Oração. Tá aqui, sim, de lá de Uauá, né? Pediu oração. Isaac Ribeiro. Quem é o Isaac? Seu irmão? Então está mandando um pedido de oração. Oração pela conversão do Isaac, o pedido de paz por José Iracildo e família e saúde de Edith e Isaías, os pais do Moilário, né? Então vamos levantar nossas mãos. Todos que estão pedindo oração, Deus abençoe e cure, né? Deus abençoe. Peça para Deus manifestar a cura. Porque Ele já nos curou. Nós temos que tirar os obstáculos da frente para que a saúde volte. Ele resolveu tudo isso lá no Calvário. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, que Ele possa manifestar nessa noite os frutos do Calvário. A graça, a misericórdia, a bondade, tudo, né? Nas nossas vidas. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe também aí, irmã Débora, irmão Júlio. Os filhos estão aí também, né? Estão de volta. Tá bem, tudo bem, né? Todo mundo gordo, bonito, bem tratado. É isso aí. Tudo bem, Deus abençoe, né? Um prazer tê-los conosco novamente. E também, irmão Danilo, né? Irmã Raquel, lá de São Carlos, com o pastor José Limeira, veio matar a saudade da sogra e do sogro, né? Da mãe, né? Não, ela que veio matar a saudade da mãe e do pai, né? Muito bem, Deus abençoe vocês, né? Graças a Deus. Semana que vem nós estaremos em encontro lá em Goiânia, encontro nacional. Você pode acompanhar pela nossa página também. Nós estaremos em nossos cultos nos horários normais. Nos horários normais dos cultos. Acompanhando nos dias normais de culto e nos horários normais também, né? Deus nos dê um bom tempo. E domingo à noite estaremos em ceia aí na cidade de Óleo. Amanhã de manhã
escola dominical em Bauru. Então, esses cultos são transmitidos também através da internet. E usando, né, este meio, Deus tem nos concedido para evangelizarmos, né? Como eu sempre digo, a nossa página é um braço do ministério, né? Ela nos ajuda o pastor. Sendo que nós temos, né, a nossa presença física em todas as igrejas. A internet veio para ampliar, né, esse contato. Como os DVD dos encontros também, que sempre passamos para a igreja. Ajuda no crescimento, no amadurecimento. Tudo que é bom, o povo, a gente está de acordo, né? Amém? Tudo que é bom, a gente está de acordo com isto. Então, manhã de manhã em Bauru e à noite Cidade de Olho. Nós vamos agora nos pôr em pé, irmãos, para lermos uma escritura que está no livro de Zacarias. Até falamos um pouco dela já em cultos passados, ontem em agudos. Não é assim uma mensagem, até parece não tão voltada para um culto de comunhão, mas Deus tem nos dado essa direção de falarmos disto. A mensagem é o mensageiro do entardecer. Vamos ler Zacarias, é a leitura oficial. Zacarias, capítulo 14. Deus abençoe vocês aí, né? Em Jaú, então, pastor José Limeira. Um abraço aí, né? Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7. É uma promessa, assim, numa forma figurada, mostrando o natural para mostrar o espiritual, né? É uma promessa para os nossos dias, mesmo dita por um profeta do Velho Testamento. Sendo que nós temos profecias, promessas do Velho Testamento, a exemplo de Zacarias, de Malaquias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, promessas ligadas todas ao tempo do fim, que estão em cumprimento e vão se cumprir. Não é só porque é o Velho Testamento, por isso que nós temos que ter um profeta para nos levar a entender correta a Bíblia. Zacarias 14. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém? Sentai-vos, que Deus os abençoe, todos vocês, visitantes, todos vocês. Tempo da tarde haverá luz. O amanhecer e o entardecer são dois períodos do dia que trazem um certo perigo. Por causa da manhã chegando, o dia está turvo. E ao entardecer, quando a noite está chegando, repete-se o mesmo fenômeno. É um fenômeno que a gente aprendeu isso no tempo que fizemos o tiro de guerra, né? Até para atirar nessa época, você pode confundir a visão. Quem dirige nesse período tem que tomar muito cuidado no amanhecer e no entardecer. Há um fenômeno óptico que confunde as distâncias. Então,
O tempo que nós estamos vivendo, comparando o entardecer de um dia com o entardecer dos dias em que estamos vivendo, é um dia nublado assim também. Mas a promessa é que teríamos luz. A luz do entardecer. Por isso que é um mensageiro do entardecer. E Deus nunca faz nada na terra sem primeiro anunciar a profetas. Profeta. Antes do dilúvio, quem anunciou aquilo foi um profeta, Noé. Para tirar o povo do Egito, enviou Moisés, que era profeta. Antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, também Deus enviou um profeta, João Batista. E antes da sua segunda vinda, também nós podemos ver isto em Apocalipse 10, capítulo 7. É uma das escrituras. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, anjo é mensageiro. Existe mensageiro celeste e mensageiro terrestre. João Batista foi chamado de anjo do pacto. Isso quer dizer um mensageiro terrestre. Anjo é mensageiro. Gabriel era um anjo celeste. Miguel, mensageiro celeste. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, trombeta é uma mensagem, uma voz, avisando. O Apocalipse é um livro figurado. Temos que ter um profeta para entendê-lo também. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Não vamos detalhar muito, porque não estamos numa escola, né? Sendo que o irmão Brana pregou esta mensagem num culto à noite, mas ele disse assim, vamos fazer como se fosse escola. Ele disse isso. Dado a natureza do assunto, mas nós vamos lembrar um pouco da responsabilidade de um profeta. No parágrafo 78, o profeta diz, quando o sétimo anjo havia de terminar sua mensagem, se eu profetizar para este dia, então o mistério de Deus seria terminado. Todos sabem que a Bíblia diz isto. O mistério de Deus. Quais são os mistérios de Deus que esse profeta nos trouxe, mostrando para nós? O que é Deus? Quem é Deus? Jesus Cristo é Deus. Não tem três deuses. É somente um Deus que se manifestou de três maneiras diferentes, como o Pai criando, como o Filho redimindo, e hoje como o Espírito Santo na igreja consolando. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, por imersão nas águas, essas coisas vinham sendo estabelecidas. E eu acrescento, né? A Santa Ceia que vamos servir agora, daqui a pouco. Com vinho, o pão asmo, o ázimo e o lava-pés. São símbolos. O batismo, a ceia, o lava-pés. A ceia não pode ser servida com pão fermentado, porque o fermento na Bíblia representa pecado. Pão ázimo, por isso que a ceia era chamada de festa dos pães ázimos. Água e farinha apenas. E vinho, não suco de uva. Porque o vinho tem dois significados na Bíblia. Representa o sangue de Jesus Cristo e o estímulo da revelação. Nosso pai Abraão, quando encontrou com Melquisedeque, voltando da matança dos reis, Melquisedeque lhe serviu pão e vinho. Se somos filhos de Abraão e temos que ter a mesma fé de Abraão, temos que ter o mesmo Deus de Abraão, então a ceia tem que ser a mesma.
Amém? Cada mensageiro tem tido sua mensagem. Quando fala mensageiro agora, estamos falando de mensageiro para cada dispensação. Cada mensageiro tem tido sua mensagem, a mensagem e o mensageiro da era. E é extraordinário que cada mensageiro, nós até encontramos nas eras da igreja. Esta noite buscaremos o Antigo Testamento para encontrar que é a mesma coisa. Que Deus envia os mensageiros para cada era, ao final do tempo. Sempre ao final. Nunca no princípio ou final. Sempre o mensageiro vem no final da era anterior. Por isso que a mensagem do nosso profeta, ela vem no final da era pentecostal. A era pentecostal, ela teve o seu movimento religioso, não tem um mensageiro, um movimento, na costa leste dos Estados Unidos, e a mensagem de Mombrana vem na costa oeste dos Estados Unidos. A costa oeste dos Estados Unidos é o pior lugar do mundo, diz o profeta nessa mensagem. A costa oeste dos Estados Unidos é o pior lugar do mundo. Lá está a Califórnia, lá está Hollywood. É o pior lugar do mundo. De lá saiu toda a contaminação para o resto do mundo, através de Hollywood e os canais de comunicação. Mas dali da costa oeste também, do Quênio Sabino, saiu a melhor coisa do mundo. Ali caiu a espada do rei na mão do profeta. Ali 7 anjos desceram e trouxeram a ele a comissão para abrir os selos do Apocalipse. Aonde a desgraça é muita, superabunda a graça. Amém? É o ciclo do evangelho partindo de Jerusalém, chegando novamente no final e voltando para o judeu. À medida que a era de Lutero se desvaneceu, era de Sardes, Wesley entrou. Quando a santificação de Wesley se desvaneceu, a era pentecostal entrou. Sempre é o mensageiro que abre a nova era no final da velha. Isto é o que cada era tem sido feito. Estamos falando de era. Sabemos que isto é a verdade. Você crê assim? Isto é repetido cada vez por toda a Bíblia. Encontramos isso nas Sagradas Escrituras ao longo delas, que quase ao terminar a era velha e quando a nova começa a entrar. Então a era velha se desvanece e a nova entra. Então Deus envia ao mensageiro. E como sempre, cada vez que o mensageiro vem, aquilo é sempre uma chamada para que volte para a palavra. Isso nunca falha. Sempre que Deus envia um mensageiro novo, sempre que Deus envia uma mensagem, sempre que Deus envia um profeta, é porque as coisas não estão boas. Ele vem para trazer as pessoas de volta ao original. Lembrem, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Não há nada que possa ser acrescentado ou tirado disto. É a completa revelação de Jesus Cristo. E a única maneira de nós estarmos seguros disso, se alguma coisa se levantar entre nós, parágrafo 82, se alguma coisa levantar entre nós que seja contrário a essa revelação,
então aquilo está errado. Vê? Volte à palavra. E sempre, sempre chamando de volta. O mensageiro é sempre chamando de volta. Jesus é sempre chamando de volta. O pastor é sempre chamando de volta. O bom pastor buscou-me, sempre chamando de volta. Indo atrás do último eleito, mas também cuidando de manter na fila aqueles que já estão dentro. Amém? Em todos os casos da Escritura, em todo caso, preste bem atenção nisso, Deus tem usado um profeta para chamar esta era para regressar, sempre. Paulo foi o profeta, o mensageiro de Deus para a primeira era. O irmão Branham é o profeta, o mensageiro para a última era da igreja. A mensagem dele. Assim como Moisés era o mensageiro para Israel, para tirar eles do Egito, colocar na terra. Sendo que ali cumpriu uma etapa, depois com Josué. Mas Josué não trouxe nenhuma mensagem. Não precisou aumentar, nem diminuir, nem caracterizar, nem descaracterizar, não tem que fazer nada. Ele veio falando a mesma coisa que Moisés falou. E nós temos que falar a mesma coisa que o nosso Moisés falou. Sendo que também estamos numa fase diferente. Sempre. Não se pode perder tempo. Ele sempre envia um profeta. Por que é que ele faz isso? É porque a Bíblia diz. É ao profeta a quem a palavra de Deus vem, o revelador da palavra. Pode ter a santidade que for, pode ter a maestria que for, pode orar de fazer buraco no chão. O que Deus vai mostrar ao profeta não mostra a outra pessoa. E ele vem, transmite para o povo. E isso foi decidido lá atrás. O povo pediu, Deus aceitou e desde então ficou estabelecido. Que fale Moisés conosco e não Deus. Então Deus falou com Moisés e Moisés falava com o povo. E até hoje tem sido assim. Deus falou com Noé, Noé falou com o povo. Deus falou com Moisés, Moisés falou com o povo. Deus falou com Isaías, Isaías falou com o povo. Deus falou com João Batista, João Batista falou com o povo. Deus falou com Pedro e Paulo falaram com o povo. É assim que funciona. Agora, eu espero que não seja mal interpretado. Eu leio essas frases de irmão Branham, espero que não seja mal interpretado. Né? Eu fico pensando né? Eu espero muito mais ainda, que eu não seja mal interpretado. Não quero ser mal entendido, porém quero ser honesto e fiel ao chamado. Nós queremos fazer isso. Agora, Deus sempre usa um profeta. Um homem. Se você usa a um grupo de homens, você consegue ideias diferentes. Vê? Cada homem, 2 homens, nunca ele tem tido 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Estamos falando de ministério de profeta. Ele escolhe um para que o outro possa ter o lugar em outro dia. Outra mensagem, ele nunca tem 2, ele tem um em cada era, 2 profetas maiores. Não tem, sempre um. O Deus infinito nunca muda seu programa. Você crê nisso? Olha, se Deus já não muda o programa, é difícil de encontrar Deus, se ele mudasse então. Ele sendo fiel e não mudando, o povo já não acha, já não encontra.
Eu encontrei Jesus. Será que você encontrou mesmo? Não, eu vou na igreja. E na igreja é uma coisa. Eu fui batizado, é outra coisa. Batismo é a primeira etapa. Aí eu fui santificado, deixei de fazer tanta coisa errada. Essa é a segunda etapa. Agora você tem que ser selado. Selado com o Espírito Santo. E quando o homem, a mulher, o cristão, a cristã é selada com o Espírito Santo, não é até o próximo culto, não, até a próxima dor de barriga, o próximo problema, não. É até o dia da redenção. Até o dia da redenção. Homem selado, mulher selada, é como uma carta, tem um endereço. Endereço, e a carta ainda é registrada. Tem endereço. Endereço é arrebatamento. Enquanto chega lá, ninguém mexe, ninguém abre. Porque foi endereçada ao Senhor Jesus Cristo. A noiva está sendo endereçada ao Senhor Jesus Cristo. Sabe o que o nosso profeta diz? O pai deu ao filho uma noiva pela grande obra que ele fez. O profeta diz isso. O pai deu uma noiva para o filho. Tão obra grandiosa. Nós somos um presente de Deus para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele não muda seu programa. Ele sempre ficará com o que ele começou. Por esta razão é que podemos ter confiança no que ele diz. Ele não pode mudar. Se ele tem salvo a um homem na base da sua fé em Deus, os próximos homens terão que ser salvos da mesma maneira. Quando Deus fez um lugar onde ele pudesse ter companheirismo com suas criaturas, Adão tratou de fazer um método para si mesmo. E ele fez folhas de figueira para ele e sua esposa para fazer aventais. Deus rejeitou aquilo. E Deus decidiu em que programa ou em que método ele se encontraria com o homem e teria companheirismo com ele, não era através de folha de figueira. Qual era o método? Qual era o programa? Qual era o plano que ele não muda? Através do sangue derramado. E ele nunca tem mudado. Encontrar o homem através do sangue derramado. Agora, as denominações, nós podemos saudar-nos, porém, na base de ser dessa igreja, daquela igreja. Não temos nada em comum. Estou falando para essas igrejas, essas denominações. Você está falando para outras ou vice-versa. Porém, há somente uma base. É o 87, 88. Porém, há somente uma base onde todo crente pode se reunir. Isto é, debaixo do sangue derramado. Amém. Ali é onde nós nos encontramos e pomos a um lado todas essas coisas. Assim sendo, nós não podemos entrar numa organização, nós não podemos fazer isto, estar descansado porque você pertence a tal igreja que é boa, aquela é boa, todas elas são boas, você não pode estar descansado nisso. O que nos protege é o sangue derramado de Jesus Cristo. Adão tentou mudar o método, fez uma cobertura para ele. Cobertura quer dizer religião, de folhas de figueira. O Senhor matou um cordeiro, tirou aquela pele sanguentada, cobriu a ambos, debaixo do sangue derramado. Assim está a noiva de Jesus Cristo. Você crê nisso? Essas pequenas organizações, eu creio que Deus tem estado nelas. A coisa completa.
Porque você está numa organização, numa igreja, onde tem cura divina, onde tem bênçãos naturais, isso, eu creio que todas as igrejas têm isso daí, e é por fé. Mas o que você precisa é da bênção do arrebatamento. Você precisa da fé perfeita. E não tem como ter fé perfeita sem estar no plano perfeito. Sem receber uma mensagem perfeita. E uma mensagem perfeita só pode vir através de um mensageiro que foi enviado por um Deus perfeito. Então isso produz em você perfeição. Então, as pessoas, porque nós somos diferentes, cada homem vê diferente. Cada pessoa vê diferente. As mentes não são iguais. Como é que fica? Então, nos dias de Paulo, Timóteo, os seus Timóteos, os seus ministros, quando eles tinham alguma coisa, algum assunto, algumas ideias diferentes, o que diz o irmão Paulo, que era o profeta deles? E o irmão Branham não veio pregando nada diferente do que Paulo pregou. Veio com uma missão: restaurar o que ficou caído para trás e abrir os mistérios da Bíblia Sagrada, que sem essa revelação você não consegue no arrebatamento. Sabe por quê? Porque você não consegue identificar quem é Jesus Cristo e você não consegue identificar quem é o diabo. Porque o diabo, ele é enganador. E para enganar alguém tem que ser algo parecido. O maior engano que existe na face da terra chama-se religião. E quanto mais parecida com a verdade, mais engana. Aí chega até nos ismos da mensagem, né? Mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Cada vez mais vai surgindo. Mas quando surge uma ideia diferente, pensamento diferente, que as mentes não são iguais, Deus nos fez assim. E tudo contribui para o bem. Nem nunca duas pessoas são perfeitamente as mesmas. Eles dizem, 2 narizes diferentes, 2 diferentes impressões digitais. Vê? Somos feitos diferentes. Dessa maneira, temos que ter grupos diferentes, pessoas diferentes. E graças a Deus que é assim, porque Deus fez assim. Eu estava falando isso esses dias, sobre esses dias, a respeito disso. Até no corpo de Cristo nós somos diferentes. Paulo falou que nós somos diferentes, um é nariz, outro é ouvido, um é pé, outro é mão. Somos um em Cristo, somos um, quer dizer, estamos no corpo. Estando no corpo, na nossa posição. Aí sim somos um em Cristo. São todos profetas, diz Paulo. São todos apóstolos. São todos operadores de milagres. Mas Deus colocou no corpo cada um em sua posição, como Ele quis. Então, o que eu quero, o que você quer, o que nós precisamos, ir para a posição que Deus quis. Se é pé, é pé. Se é mão, se é braço, é braço. Agora, o que é que tem de comum entre nós? A minha mão direita é diferente da minha mão esquerda. Mas está no corpo. Eu sou destro. Então eu pego o prego com a mão esquerda e o martelo com a direita. Se eu pegar o prego com a esquerda e o martelo com a direita, eu vou falar a verdade, viu? A mão direita vai sair, ó. A mão direita minha não foi chamada para segurar prego, foi chamada para segurar martelo. E você, irmão, foi chamado para segurar o quê? Tem pessoa que é assim. Deus me curou, tem que ser pastor. Ué, às vezes tem que ser prego, rapaz. Não martelo. E quando a mulher resolve, não, o Senhor me curou, tem que ser missionária.
Não, vai ser dona de casa, cuidar do seu marido, dos seus filhos. Deus colocou você na terra para isso. Por isso que está esse mundo desse jeito, esse monte de criança para o outro abandonado, sem pai, sem mãe. Por causa dessas coisas. Começa tudo pela igreja. Minha mão direita não é igual à esquerda, mas está no corpo. Agora, tem uma coisa que está na minha mão direita e na minha mão esquerda. Que passa nessa e nessa. Que passa no dedão, que passa no dedo, indicador, que passa no dedinho. É o sangue. Vamos dizer, é a doutrina. Por isso nós temos que ter a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, a mesma doutrina. Isso não veio para nos fazer igual no sentido denominacional, porque o sentido denominacional é um monstro. Você entra lá, todo mundo tem que vestir a mesma roupa, tem que falar do mesmo jeito. Se o pregador fala Jesus, todo mundo tem que falar Jesus. Se é Deus, é Deus. Isso é monstro. Ele nos fez diferente. O corpo é diferente. Pensou que você vai converter todo mundo em boca? Nariz? Cabeça? É um monstro, um corpo com quantas cabeças? Por isso que nós precisamos de um profeta. Amém? Somos feitos diferentes. Dessa maneira, temos que ter grupos diferentes. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo. Não se esqueça que estamos falando de profeta. Estamos falando de mensageiro, de profeta para uma era e de mensagem. Estamos falando de salvação que é para o indivíduo. Ele não te salva porque você é dessa igreja, daquela igreja. Ele não te salva porque você é da outra. Ele não te salva porque você é da outra. Ele te salva porque Ele tem tratado pessoalmente com você e você tem sido salvo na base que você o tem aceitado. Vou esperar minha mulher aceitar, vou esperar meu marido aceitar, meus filhos aceitar. Fulano, não, a salvação é individual. Você nasceu junto com a sua mulher? Você nasceu junto com seus filhos? Você veio na terra junto com eles? Você também não vai sair da terra junto com eles? É individual. Você vem sozinho e vai sozinho. Você vem sozinho na terra e vai para o cemitério sozinho. Você nasce em Cristo sozinho e vai encontrar com Ele também. Só você. Isso quer dizer individualmente. Amém? A compreensão disso, a revelação disso, nos tira das tonterias, das meninices, nos amadurece. Então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem da sua igreja. Porque a igreja acaba sendo um filtro. Você fala para o católico de tal e tal assunto da Bíblia, ele fala, o padre não ensina isso, o Papa não ensina isso, a Bíblia, a igreja não ensina isso. Eu quero saber o que diz a Bíblia. As pessoas falam, mas vocês ficam falando aí de William Branham, isso, aquilo. Mas confere o que o William Branham falou, se não bate com a Bíblia. Se não bate, larga para lá. Confere com a Bíblia. Jesus mandou examinar a Bíblia Sagrada. Examina ela. Mas esse profeta veio nos ensinando como examinar essa Bíblia. Como ler essa Bíblia. Como é que funciona essa Bíblia? O que é essa Bíblia? Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do Testamento, Ele fala a um homem, olha só, profeta, hein? Ele fala a um homem como falou ao irmão Branham. Deus não falou com nenhum outro homem na face da terra, nem homens que andaram com o irmão Branham. Não falou com nenhum deles
O irmão Branham não deixou nenhum homem para que recebesse alguma coisa que ele teria que receber. Tudo que Deus teve que trazer para a sua noiva, trouxe através do ministério de William Marion Branham, ponto final. Ele fala a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Outro sai dele por todos os lugares levando a mesma mensagem. O que aconteceu comigo e com outros. Eu estou levando a mensagem de quem? Eu fui chamado, pastor Zé Limeira foi chamado, pastor Assi foi chamado, outros foram chamados, para levar esta mensagem. Não temos que interpretar nada. Ele não veio a mim. Diz o irmão Branham, Deus não vem ao sacerdote, ele vem ao profeta. Eu sou sacerdote. Ele não vem a mim. Ele não veio a mim, não veio a homem nenhum e nem vai vir. E todos que pregarem qualquer coisa diferente dessa mensagem, que não tiver base nela, está num espírito falso. Outros saem dele por todos os lugares levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Parágrafo 91. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a Ele porque o tem nessa noite. E o que é esse quartel-general? É o Espírito Santo. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo. Porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Agora, é ao profeta que a palavra vem sempre. Se são verdadeiros profetas da palavra, Deus vindica a sua palavra por esse profeta. Agora, tem havido muitos falsos profetas. Então, tem pessoas que, quando quer combater a mensagem que nós pregamos, eles falam, Jesus falou que nos últimos dias teria falso profeta. Claro que falou. E é verdade. E eu também prego isso. Cuidado que nos últimos dias tem falso profeta. Por que Jesus avisou dos falsos profetas? Porque tem verdadeiros. O que você acha se o governo soltasse um anúncio na televisão, no rádio, da internet? Governo, né? Alertando o povo. Olha, vocês têm que tomar cuidado. Tem um surto de nota de R$200 correndo no mercado. Falsa. Mas que coisa. E o governo está falando, alertando nós de nota de R$200? Falsa? Por que isso? Não tem verdadeira? Por que Jesus falou dos falsos? Porque tinha verdadeiro. E é o falso que vindica o verdadeiro. Quanto mais trevas, mais a luz brilha. Por isso que o mundo está ficando numa condição pior cada vez mais. Pior cada vez mais. Escuro, escuro, escuro. Sabe por quê? Porque nós estamos no raiar do dia. É assim que acontece. A hora mais escura que existe é a hora da madrugada. Que a luz vem vindo e empurrando a escuridão até raiar um dia perfeito, e assim estamos nós. A palavra está empurrando essa escuridão, empurrando essa escuridão. Numa dessas manhãs, pam! A luz completa. Agora estamos numa luz do entardecer, uma luz menor. Mas ela está raiando cada vez mais. Os que dormirem em Cristo virão em corpos incorruptíveis, os vivos serão transformados. É a Bíblia. Aí estaremos sempre com o Senhor. Amém? O próprio Jesus disse, apóstolos e profetas vos enviarei. Enviarei é futuro. As pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que os apóstolos, os profetas duraram até João. Sim, eu também prego isso aí. Quando eu falo assim da lei e da graça, eu falo,
os profetas da lei duraram até João, porque João era o último profeta da lei. Mas a graça começou com o profeta, termina com o profeta. A lei começou com o profeta, termina com o profeta. Porque Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo. Agora, não é profeta desses tipos que tem no rádio aí, na televisão. O Senhor está me dizendo, eu estou profetizando, que tem tantas pessoas aqui na igreja que tem isso, e eu estou falando, profetizando, que tem 10, 15, 20 mil pessoas que estão me ouvindo, que tem esse problema. Ninguém consegue constatar nada. Isso nada mais é do que uma brincadeira religiosa. Meninos religiosos. Sempre tem havido falsos profetas. Nós o temos tido através de todas as eras. Vemos no Antigo Testamento como eles surgiam e falavam no nome do Senhor e não era correto. Deus não quis ter nada com isto. Ele nunca vindica nada exceto a sua própria palavra. De todos os modos, ele não movimentaria seus negócios assim. Vê? Somente recorde, Deus só vindica a sua palavra. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Você crê? Somente um verdadeiro profeta é a única maneira pela qual você pode saber se é verdade ou não. É pela palavra. E essa é a maneira de julgá-la. É certo? Lá no Velho Testamento, quando um profeta dizia assim, eu tenho a palavra do Senhor. Ou um sonhador, eu tenho um sonho do Senhor. Eu tenho uma visão do Senhor. Ele os levava perante a Arão, o sumo sacerdote. E ele colocava um peitoral. Naquele peitoral tinha 12 pedras. Uma pedra representava cada tribo de Israel. Cada uma tinha uma cor. Era o peitoral. E o sonhador, o profeta, chegava na frente do sumo sacerdote, ali, e falava da sua visão, do seu sonho, da sua experiência. Então aquilo era sobrenatural, aquilo tinha que brilhar. Era Urim e Tumim. Aquilo tinha que brilhar. As luzes começavam a brilhar, e elas fundiam-se todas, resultando todas numa cor âmbar. Isso quer dizer, este homem falou segundo o Senhor. Mas se ele desse a visão dele, por mais bonita que fosse, por mais maravilhosa que fosse, por mais fantasmagórica que fosse, e viesse cumprindo várias partes, chegasse no final, tinha só um errozinho, as luzes não acendiam. E o que ia acontecer com ele? Seria apedrejado. E hoje não temos mais aquele peitoral. Aquele foi lá para o velho sacerdócio levítico. Nós estamos ministrando agora segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Urim e Tumim agora é a Bíblia. Então tudo que você crê, tudo que você vê, tem um sonho, tem uma revelação, tem uma visão, tem isso, tem aquilo, vê se confere com a Bíblia se é de Deus. Se não é de Deus, deixa para lá. Mas se é de Deus, abrace isso. Você está abraçando a sua salvação, abraçando a bênção, a cura, a libertação, o perdão dos seus pecados. Creia de todo o coração. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é ser amigo do profeta. E de um amigo não se esconde nada. Por isso que você sabe quem é Deus, você conhece a Jesus Cristo, você sabe que não é a segunda pessoa, mas é a pessoa de Deus. Você conhece o batismo por imersão, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você conhece a ceia com vinho, pão asmo, lava-pés, porque você recebeu o mensageiro de Deus para esses dias. E os demais que foram ordenados, mensageiros do mensageiro, tem que falar a mesma coisa. Por isso que o profeta diz, não diga nada além do que diz as fitas. Diga somente o que diz as fitas. Fique somente com aquilo que está nas mensagens. Então, Deus é responsável em confirmar ela. Amém? Agora, você nasceu de novo,
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais. Não quer dizer que você não tenha problema. O profeta diz: somos salvos pela graça. O sangue nos mantém limpo. Por que ele deixou o sangue no propiciatório? Para nos manter limpo. E ele comparou o sangue como um cloro que tira a mancha da roupa. Você vai tomar um café e derruba uma gota de café. Sua roupa está manchada. E se você for tomar café e derrubar o copo, a sua roupa está manchada. Para Deus não tem mancha maior, não tem mancha menor. Para Deus não tem pecadão, para Deus não tem pecadinho. Por isso que ele deixou o sangue. Recorra ao sangue nesta hora. Creia na sua eleição, creia na sua salvação, creia na sua predestinação. Salvos pela graça, mantidos limpos pelo sangue. Você crê? Só somente crê para nós. Curve a sua cabeça nesse instante. Feche os seus olhos. Eu quero ler esse trecho dessa mensagem, que já tenho lido por vários lugares. Deus guarda a sua palavra, a segunda, 257. Davi falando dos benefícios. Davi clamou: não se esqueça de todos os seus benefícios. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Benefícios? O que são benefícios na jornada? Pois é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. E o que é iniquidade? Iniquidade é algo que você sai e faz, e você sabe que não devia haver feito. Ele perdoa isso. Você pede e Ele perdoa. Perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades. Senhor Jesus Cristo, agradecido estamos por esta mensagem e este mensageiro. Agradecido estamos por todos os mensageiros, ministros, que estão imbuídos em levar essas mensagens até as pessoas, para que elas possam ser salvas e arrebatadas num desses dias. Pai amado, o novo nascimento não tira de nós o lado humano. A nossa alma está redimida, o nosso corpo ainda não está. É o cão branco e o negro. O bem que deveria fazer não faço, diz Paulo. O mal sempre está comigo. Mas, Pai, perdoa toda a nossa iniquidade. Senhor Jesus, nós estamos agora procedendo em oração, obedecendo, aceitando esta orientação do seu profeta. Se você cometeu um erro, uma falha, se foi involuntário, mas até mesmo se foi voluntário, o profeta está dizendo: isso é iniquidade. Ele diz: perdoa, Pai, as minhas iniquidades. Você fez, não deveria ter feito. Aí o nosso profeta diz isso. Receba isso agora. Ele perdoa isso. Você pede e Ele perdoa. Senhor Jesus, estamos fazendo agora a segunda orientação do seu profeta. Senhor Jesus, perdoa todas as nossas iniquidades. Eu peço por mim como ministro e peço, intercedo pelo povo também, as igrejas, familiares da internet. Pai, perdoa todas as nossas iniquidades
e sara todas as nossas enfermidades. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você o ama? Você o ama? Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Ficamos de pé. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Agradeça a Deus agora pelas bênçãos recebidas, pelo perdão executado, pela cura que você recebeu. Jesus Cristo nunca disse, você sentiu? Ele disse, você crê? Creia então na sua cura, na sua libertação. Senhor Deus, cele essas bênçãos em cada coração. Pedimos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês aí na internet, as igrejas, os irmãos, familiares, aqueles que não nos comunicaram, também aí em Botucatu, Alexandre Sartori e família, em Pirajuma, Salvador, Maneusa, em Jataí, Goiás, né? Irmã Fabiana. Deus abençoe todos vocês, tenham um bom retorno, um bom descanso e até amanhã pela manhã. Nós vamos prosseguir com a ceia aqui em Lençóis agora. Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia.